Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, que com certeza, eu tenho muito orgulho de falar, veio para tocar nossos corações, veio para fazer uma diferença enorme para o entendimento, sabe? É necessário que a gente entenda o quanto nós somos felizes e o quanto nós temos uma oportunidade muito boa na vida, nessa vida, nesse invólucro carnal. Então é necessário a gente estar feliz. E para isso a gente tem que começar a entender um pouquinho mais sobre esses processos que fazem parte da nossa vida. Foi pensando nisso que o tema de hoje é a justiça dos lamentos. E aí você se pergunta, tem justiça em lamentar? Não, mas a gente acha que existe uma justiça quando nós lamentamos. Observando os dias de hoje, a gente nota que as notícias e mensagens elas chegam até nós rapidamente através dos meios digitais. Nós temos de todos os tipos, de um lado, os positivistas, que vão publicar algumas frases singulares que nos remetem a reflexões sobre o sentido da vida e das atitudes frente aos desafios. Mas, por outro lado, nós temos os negativistas, que eles vão se lamentar por não enxergarem essas reflexões e aí acabam transformando seus perfis nas redes sociais, por exemplo, em um festival de lágrimas e dor. É uma busca constante por justiça que não é a divina. É a falta do entendimento. Justiça divina é uma coisa, justiça dos homens é outra. Então, até que ponto essa justiça dos homens está correta, coerente e dentro da realidade que aquela pessoa vive? Olha, há um ditado da sabedoria oriental que diz: o homem só envelhece quando os lamentos substituem sonhos. É quando ele tem aquele sonho, em vez de realizar ou não realizou, ele lamenta o tempo todo. É aquele que repete a mesma história o tempo todo, lamentando porque não é assim, porque que não foi assim, porque que não está sendo assim, o que eu fiz na vida passada para merecer isso. E já tem outro ditado, perdão, que diz: o homem morre no dia em que perde a capacidade de aprender. Se você observar que ele está lamentando os sonhos e não tem mais capacidade de aprender, entre aspas, quando ele faz isso é porque ele está se anulando, abafando o próprio caráter. Gente, todos nós, como seres únicos, iremos experienciar na carne o mesmo processo. Chegada, desenvolvimento, aprendizado e retorno para o planetário. Ou seja, a gente vai envelhecer e a gente vai morrer. O tempo, ele vai proporcionar para todos nós a satisfação ou a frustração quando a gente fizer essa travessia por ele, pelo tempo, no invólucro da carne. A gente só vai saber se a gente está satisfeito ou não experimentando, agindo conforme nossa capacidade de entendimento, ou seja, a gente vai lidar com problemas cotidianos ao longo da nossa existência. Ah, mas sempre vai ser assim? Sim, nós teremos momentos de felicidade, momentos de paz e momentos de agitação. Nós somos o conjunto de nossas vidas plurais. Nós viemos de outras vidas, nós vivemos outras histórias, assertivas ou erradas. O que já foi aprendido está inerente na sua personalidade, não vai mudar. Mas o que a gente vai aprender está nos processos que iremos viver durante nossa caminhada, carregada de reencontros e oportunidades da prática do perdão. É aí que está a nossa falha. A gente quer vingar o tempo todo e esquece de perdoar. Se você reparar, a gente vive dias mais ou menos alegres ou tristes. Nesse pacote, a gente tem também aquelas pequenas contrariedades que vão minando ardilosamente nossas forças vitais. Um olhar, às vezes, ele é tão pesado que ele suga sua energia
um olhar de alguém para você. E tira seu ânimo, sua felicidade, sua alegria, principalmente se for um médium sensitivo. Tem um ditado que diz: de grão em grão a galinha enche o papo. Se você ficar aos poucos alimentando aquele ser, porque ele está enviando para você um olhar e você está sendo compassivo e aceitando esse olhar de desprezo, você vai acontecer que a galinha vai encher o papo de sua energia e você vai ficar fraco. Então, aos poucos, chamados pequenos nadas, podem acontecer com vizinhos, amigos, no trabalho ou em família, eles vão se acumulando e parecem pequenas agulhadas, tá? Vão causar feridas, tendem a estar sempre abertas e vão nos dar a impressão de que parece realmente que nunca vamos ter paz. Porque a gente deixa os processos se repetirem. E tá aí a questão maior. A maioria das pessoas está em busca da paz, mas fora de si próprio. E se esquecem que ela é uma conquista interior. A paz não está ao redor, está aqui dentro. Justamente pelo fato de vivermos num mundo onde a maioria da população luta valorosamente para dar conta das dificuldades da vida material. E isso se torna um fator de inquietação. É a famosa história, eu não queria ter dinheiro, mas eu preciso dele para viver. Será que eu não queria ter esse dinheiro mesmo? Tá aí a pergunta. Esse é o exato momento em que nós rendemos aos lamentos. Quando a gente se envolve por essas questões materiais e esquece que nós somos eternos, a gente começa a lamentar. Aí vem, lamenta muito e é uma escolha que vai nos deixar cegos. A gente não vai dar conta de que estamos nos queixando por este ou aquele problema o tempo todo. A gente simplesmente vai fazer, sendo que esses problemas nem sempre são grandes, mas nós vamos torná-los enormes. O que nos leva para mais um ditado popular: a gente faz tempestade em copo d'água. E aí é que tá. O resultado desse movimento gera o afastamento de amigos e familiares, porque é penoso viver ao lado de alguém que lamenta e está insatisfeito o tempo todo. Uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar também é que nós, às vezes, por aumentar os problemas, começamos a sofrer por antecipação e acabamos atraindo magneticamente situações N delas, né? E contrariações que a gente teme, que a gente tem medo, que a gente fica pensando naquilo 24 horas por dia, isso vai acontecer, e vai acontecer se você continuar pensando e alimentando isso. Porque o seu pensamento é o maior responsável pelo seu próximo passo na vida. Se você não sabe disso, preste atenção. O que você pensa acontece. Gente, e ainda vai. No Livro dos Espíritos de Kardec, a gente encontra na questão 804 a seguinte indagação e resposta. Presta atenção nisso. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, sim, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições na vida material. A diferença deles está no grau de experiência e na vontade, justamente porque cada espírito que Deus criou igual tem algo que os diferencia, chamado livre-arbítrio. A própria vontade é que vai inserir a atitude, a própria vontade é que vai definir a caminhada desse ser. Então, aí vai decorrer que uns vão se aperfeiçoar rapidamente e assim, vão ter aptidões diversas, enquanto que outros não, vão ficar ali no mesmo lugar e não vão evoluir, porque estão acomodados, ou têm medo, ou estão pressionados de alguma forma e não conseguem lidar com isso. Enquanto aqueles que estão desenvolvendo as aptidões, essa mistura de aptidões, né? De um lado, aquele tem uma aptidão, o outro tem outra aptidão, essa mistura é necessária. Porque cada um vai poder contribuir
de alguma forma para os desígnios da providência. É através desses seres que desenvolvem essas aptidões que aqueles que não desenvolvem são auxiliados, ajudados, são erguidos novamente para uma caminhada, né? Então, é ali que você vê a contribuição do desígnio da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Gente, a gente tem que entender que o que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Gente, é uma citação, é muito interessante a gente entender que desde os primórdios da humanidade, a espiritualidade já encaminhava espíritos, por exemplo, que foram exilados de outras dimensões, outros planetas, que já tinham conhecimento da evolução, vir para cá, reencarnar e contribuir com a própria inteligência para a evolução de uma sociedade inteira. Então, cada um pode achar aí a sua maneira, o seu caminho de sonhar. Que você abandonou, por exemplo, lá na juventude ou na infância. Mas você também pode encontrar outros, né? Ou na sua mocidade, ou mesmo agora, o novo, sabe? Agora nessa idade madura ou na idade adulta, a gente está sempre descobrindo o novo, aprendendo algo mais. É muita pretensão acreditar que porque já envelheceu, já sabe tudo da vida. Não, você vai aprender até o último até a última gota de vida no seu corpo físico, você vai estar aprendendo aqui. Sabe? É nesse sentido que a gente vai compreender que a gente precisa explorar novas facetas da vida, fora da nossa atuação cotidiana. A gente tem que deixar de focar apenas em nós mesmos também, para auxiliar o outro e se libertar da armadilha dos queixumes. E a gente vai se libertar nós mesmos das nossas armadilhas de queixumes e ajudar o outro a fazer isso. Porque, gente, há vários caminhos. Podemos nos propor a estudar mais. A gente pode se dedicar a aprender um idioma novo, fazer aula de canto, dança, frequentar um clube de leitura, ou até mesmo a possibilidade da gente trabalhar com a doação do nosso tempo para uma causa, um propósito como voluntários. Nós podemos realizar pequenas coisas que podem valorizar nossas horas. Visitar doente no hospital, montar um jardim em casa, cultivar flores, praticar uma atividade física que nos proporcione prazer, adotar um animalzinho de estimação e cuidar dele, adotar uma criança e cuidar dela, ou apenas, gente, caminhar e observar a natureza, o azul do céu, o verde das árvores. Mas o importante é que a nossa mente entre em processo de descanso nesse momento, porque na atualidade tudo está acelerado. Se você diminui um pouco, você consegue respirar, ou seja, ter o respiro da alma, para que você possa controlar as suas atitudes. Gente, todos nós estamos em patamares evolutivos diferentes. Nós constituímos uma diversidade de existências e, com certeza, nós teremos escolhas, caminhos diferentes uns dos outros. Para aqueles que vivem satisfeitos, existe uma consequência ao nos lamentar de tudo. Exatamente. Toda pessoa que lamenta demais, que acha que está sendo injustiçada, que a vida não devia ser assim, que devia ser diferente. O que eu fiz para mim estar recebendo isso? Você fez um monte de escolhas erradas. Você tomou atitudes de cabeça quente e não está aceitando isso. E isso daí vai te levar para uma derrota. Olha, a gente vai... O que vai acontecer? Primeiro a gente vai revoltar contra as leis divinas. Isso é injusto, né? Esquecendo que você é o resultado de vidas passadas. E aí a gente vai revoltar contra essas leis e vão nos colocar essa revolta no lugar certo.
deveria nos colocar no lugar certo, né, na verdade. Aquela revolta toda contra as leis divinas que nos colocam, as leis divinas vão lá e pegam a gente e colocam, ó, fica aqui, é aqui que você tem que ficar. É importante você ficar aqui porque o seu progresso depende disso. E o que faz parte do meu progresso? Passar por um problema, ver a pessoa e perdoar aquela pessoa. O que a gente faz? A gente passa por um problema e tenta de todas as formas vingar da pessoa, processar, bater, machucar, matar qualquer coisa, desde que perdoar não. Porque perdoar é sinal de fraqueza. Porque essa é a nossa visão. A gente está sendo injustiçado e abandonado. Não, você não está sendo injustiçado e abandonado porque na hora que você se uniu com aquela pessoa para fazer o que te levou a tomar essa decisão, você não pensou nada disso. Você estava contando que tudo ia acontecer da maneira que você queria que acontecesse. Mas não aconteceu. E dentre as várias reações equivocadas, a gente acaba falando para o próprio espírito, às vezes, que vem nos prestar auxílio fraterno, que ele está errado em sua orientação. A gente esquece completamente que ao migrarmos do plano etéreo para o plano material, a gente não vai ter a capacidade de vivenciar o que os espíritos estão vivenciando na dimensão deles. Nem tampouco a gente vai ter a percepção lógica do que pode ou não acontecer à medida que fazemos nossas escolhas. Nós simplesmente faremos escolhas certas ou erradas, e as erradas nos levarão a consequências. Ignorando isso, a gente vai passar a questionar a espiritualidade, no intento de receber dela uma resposta que nós consideramos justa. E que, na verdade, apenas vai satisfazer a nossa vontade, em nossa mente. Isso é o certo para acontecer. Só tem um pequeno problema. Deus, ele é perfeito nas suas decisões. E a sua necessidade não é vencer, é perder. Para saber lidar com a perda. E muitas vezes a gente vive essa verdade criada e sustentada pelo nosso próprio pensamento, esquece até de sonhar. A gente esquece de planejar coisas boas, porque a gente está tão concentrado no próprio sofrimento, na própria dor, e culpando alguém, que nós também temos nossa culpa, que a gente simplesmente deixa de sonhar. E isso nos levaria para um futuro, a perseguir um futuro no presente, ia dar uma direção a um propósito, mirando as fronteiras do além. Gente, presta atenção, o caminho certo para vencer é começar a cultivar, preste atenção nisso, uma mente saudável. Para isso, a gente necessita de estímulo, positividade e força de vontade. O tempo, ele é o tesouro que recebemos da divindade, do nosso Criador, por empréstimo. A gente recebeu por empréstimo. O tempo que nós temos na carne é um empréstimo. Mas é para a gente se servir bem desse tempo. É por isso que todos os dias, a qualquer hora, é tempo de mudar e abandonar qualquer tipo de vício. Principalmente o vício da lamentação. A gente tem que se propor a uma vida mais produtiva, útil, mais feliz. Se mesmo assim você ainda acreditar que é uma vítima, não precisa ir tão longe para desconstruir essa imagem. Sabe o que você tem que lembrar? Que você está encarnado. Exatamente. Ou seja, você está vivendo o único processo que nos deixa bem claro que ainda somos devedores. Entendeu? Presta atenção numa coisa. Antes de nascer, você sentou na frente de um ministro da reencarnação, mesmo que você não se recorde disso, e concordou com todas as coisas que ele te disse que iriam acontecer, achando pouco e querendo acrescentar mais sofrimento. Quando a gente nasce, a gente passa pelo véu do esquecimento, esquece tudo isso. Aí a gente cresce acostumado com os valores materiais que foram nos passados pelos nossos pais, que a gente não pode culpar, tadinhos, porque eles fizeram aquilo que eles conseguiam fazer e entregaram aquilo que eles conseguiriam entregar para nós.
E nós desenvolvemos sensos de justiça somente concentrados que existe a vida na matéria. E esquece completamente que somos extrasensoriais. Nós demonstramos a nossa capacidade sensorial através do sentimento. Nós sentimos coisas uns pelos outros e expressamos isso e fazemos escolhas em cima desses sentimentos. Enquanto o ser continuar embasado só no que sente e não praticar a ideia de que o sentimento tem que vir acompanhado da racionalidade, para que os dois possam concluir de uma maneira prática o melhor caminho ou a melhor decisão a ser tomada, nós não vamos amadurecer. Se a gente continuar só agindo por emoção, nós vamos ser reativos, vingativos e simplesmente vamos chutar o balde e não dar valor na nossa vida. Existe uma solução que muita gente fala que assim, eu tenho raiva da positividade tóxica. A positividade tóxica que as pessoas criaram é porque elas não conseguem ser positivas. E positividade incomoda, querendo ou não. Alguém que você não gosta, ou alguém que você tem alguma raiva daquela pessoa, se você vê aquela pessoa sorrindo, você quer que ela chore, não sorria. Esse que é o problema do ser humano. É querer que as coisas aconteçam da maneira que ele acha que tem que acontecer. E não é assim. Porque às vezes o que você está recebendo agora, nessa encarnação, na outra vida você fez foi muitas vezes, não foi uma só não. Muitas. E prejudicou muita gente. Mas você não vai se lembrar. Mas você vai se lembrar de uma coisa muito importante. É que fizeram com você e você sentiu na pele como foi ruim o que você fez com essa pessoa. Então é nessas horas que você tem que deixar esse sentimento para lá, perdoar, continuar a sua caminhada, porque, gente, querendo ou não, quando você desencarnar, tudo vai ficar aqui, só vai a sua essência e a sua carga de experiência, de vivência. Mais nada. O corpo fica, tudo que você conquistou de matéria fica, e as pessoas vão usar do jeito que elas quiserem depois. E seu corpo vai ser devolvido para a natureza, em forma de material reaproveitável. Por quê? Porque isso aqui tem prazo. O que não tem prazo vai deixar isso aqui para trás. É a minha essência. Então, o melhor a fazer agora, que tal agradecer em vez de lamentar? Isso é justiça, com certeza. Bom, eu espero que tenha ficado muito claro que não há justiça dos lamentos, né? E eu espero que você que entendeu tudo isso, passe para frente essa informação. Agradeço profundamente, agradeço alegremente essa sua paciência de me ouvir, como sempre. Vai lá no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho que tem palestra nova lá. Você já foi ver? Corre para ver. Muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.